Thiago, você tá na Música Curiosa e quando a gente fala de roubo aí na música é bastante comum a gente pensar num plágio, no roubo de uma música e essas coisas. Inclusive a gente já fez aí uma série de vídeos aqui no canal sobre esses assuntos aí. Porém, existem situações de roubos mesmo, de coisas sendo roubadas. E é justamente por isso que a gente traz uma lista sobre roubos no mundo da música. E eu vou falar aqui do mais de boas pro pior, tá? E o último é bem bizarro porque envolve até mesmo o corpo e o informante do FBI. Então fica aí pra ver. Bom, então vamos começar aqui com um roubo mais leve e que, vendo as imagens, é até um pouco engraçado. Afinal, no ano passado, em 2023, a Taylor Swift já estava fazendo a turnê The Eras Tour. E mais pro fim do ano foi lançado um filme também, que ficou em cartaz no cinema e todas essas coisas, mostrando aí justamente como são as apresentações dessa turnê. E tanto os shows aí, quanto o filme vem sendo um verdadeiro sucesso, né? Eu acho que a gente nem precisa muito ficar falando sobre isso. Ainda mais que os fãs da cantora costumam ser bastante engajados e às vezes até meio fanáticos mesmo pelas coisas que ela faz. E foi justamente para surpreender aí uma das fãs da Taylor Swift que um rapaz cometeu um roubo que foi filmado e viralizou pela internet. Isso aconteceu em outubro de 2023 lá no México, quando um jovem ali que namorava uma menina que era bastante fã da cantora decidiu fazer uma surpresa aí para sua namorada e simplesmente roubou um cartaz em tamanho real da Taylor Swift, que era justamente do filme lá da turnê que eu falei, que estava num cinema que ficava dentro de um shopping. E tudo isso aí somente para ele dar o cartaz de presente para a moça. Com o vídeo ali então que foi filmado pelas pessoas que estavam no local, né, mostrando o rapaz com um cartaz gigantesco na mão correndo pelas escadas do shopping e com segurança atrás dele. Mas com ele conseguindo fugir, então presentear aí a sua namorada, que até mesmo postou um vídeo no TikTok com o cartazão do lado. O menino tava apaixonado, né? E no final ficou tudo bem, tá? Ele não sofreu nenhuma represália por isso não. Mas agora vamos para uns roubos aí um pouco mais graves que isso. Foi no ano de 2006 que foram roubados aí da casa de Yoko Ono quase 100 itens que pertenciam ao seu falecido marido, o John Lennon. E entre as coisas ele estavam cartas, um óculos, né, uma gravação de um show dos Beatles, partituras de músicas e entre uma série de outras coisas também estavam ali os diários que o cantor costumava escrever. Inclusive o último deles que se encerrava no dia 8 de dezembro de 1980, que foi o dia em que ele foi assassinado. Inclusive tinha uma anotação ali sobre as atividades que eles tinham feito, dizendo que naquela manhã ele e a Yoko Ono tinham tido um compromisso com a fotógrafa Annie Leibovitz, que resultou até mesmo ali no retrato, né, aquela foto famosa dos dois pelados ali numa cama que foi capa da revista Rolling Stone de janeiro de 81. E todas essas coisas aí ficaram sumidas por um bom tempo, tá? Até que houve uma tentativa de vendê-las em uma casa de leilões lá em Berlim em 2014, com os itens aí sendo avaliados em mais de 3 milhões de euros. Mas a venda não deu certo e na verdade acabou dando uma pista de quem poderia ter roubado eles. Com então o homem sendo preso em 2018 na Alemanha, portanto aí 12 anos depois do roubo, e assim com todos os itens aí sendo recuperados. Mas acabou não sendo divulgado aí quem foi responsável pelo crime, apesar das suspeitas caírem sobre Coral Karsan, que foi o motorista da Yoko entre 95 e 2006 e que já tinha ali tentado extorquir a artista em 2007. Mas até hoje não se sabe exatamente quem foi, tá? Outro grande roubo no mundo da música aconteceu no final de 2019. E nesse caso aqui não foi de um artista, mas envolvendo aí vários dos grandes nomes do rock. Afinal, foi em dezembro daquele ano que foram roubados aí de um galpão uma série de guitarras que tinham sido assinadas por vários artistas muito famosos. E entre eles estavam membros dos Rolling Stones e U2, além de nomes como Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen e Eric Clapton. E as guitarras pertenciam ali a um homem que colecionava, né, os itens e que estava reformando a sua casa. E por esse motivo ele então as deixou ali num depósito, achando que elas estavam seguras. Mas aparentemente não estavam, né? Mas no final acabou dando tudo certo, tá? Já que o homem aí que roubou os itens, né, acabou sendo preso ao tentar vender uma das guitarras, que tinha sido inclusive assinada pelo Ed Van Halen, tá? E ele estava tentando vender ali para uma casa de penhores por apenas $200. Depois disso ainda foi recuperada uma segunda guitarra que estava com ele, que tinha sido assinado pelo Bob Dylan, com a polícia então depois fazendo um tweet pedindo ajuda para a população para
para encontrar aí os demais itens faltantes. E eles conseguiram encontrar, já que o resto das guitarras aí também estava num outro galpão, né? Mas dessa vez não foi roubado, foi a polícia que recuperou. Diz que as guitarras todas juntas valiam milhares de dólares, tá? E deve valer mesmo, né? Mas pessoal, rapidinho de continuar essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente faz mais vídeos assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, agora a gente vai falar de um roubo que aconteceu lá nos anos 70, mas que está sendo julgado agora, em 2024, e que envolve figurões do mundo do rock. Isso porque foi nessa época que foram roubadas cerca de 100 páginas de manuscritos do cofundador da banda Eagle, Don Henley, e que foram avaliadas em $1 milhão. Pra vocês entenderem, os manuscritos ali eram letras de músicas que foram escritas à mão por ele, tá? E entre elas estavam letras de músicas clássicas da banda, como Hotel California, New Kid in Town e Life in the Fast Lane. Ou seja, não era pouca coisa não. Welcome to the Hotel California. Acontece que os papéis simplesmente desapareceram aí pouco tempo depois do lançamento das músicas e ficaram por um bom tempo sumidas. Até que décadas depois, tipo uns 50 anos, eles apareceram aí com 3 pessoas que estavam tentando vendê-los sem falar qual era a procedência. Como eles tinham conseguido mesmo os manuscritos. E essas pessoas não eram quaisquer umas, tá? Já que se tratavam do leiloeiro de rock Edward Kosinski, o negociante de livros raros Glenn Horowitz e o diretor de aquisições do Hall da Fama do Rock, Craig Insiard, que não informaram ali como eles conseguiram os papéis. Na verdade, depois eles até falaram, mas foram uma série de versões diferentes, tá? Não batia as histórias não. Mas com eles sempre negando aí o roubo, tá? E dizendo que aquilo na verdade era uma tentativa de manchar a reputação deles. A verdade é que não se sabe ainda como que tudo rolou e nem mesmo como o roubo aconteceu. Com eles suspeitando que talvez tenha sido roubado do camarim do Don Henley lá nos anos 70. Mas em fevereiro desse ano, agora de 2024, começou o julgamento dos 3, que no final podem até mesmo ser presos por isso, tá? Mas pelo menos os manuscritos foram recuperados, né? Outro desses itens roubados aí que demorou décadas para ser recuperado foi de nada mais, nada menos do que um violino Stradivarius, que são famosíssimos aí por conta da sua qualidade e por durarem séculos, e assim então extremamente valiosos, né? Tipo milhões de dólares, tá? Pois é, foi em 1980 que o violinista polonês Roman Tuttenberg tinha acabado de se apresentar ali na cidade de Cambridge, nos Estados Unidos, quando seu violino Stradivarius foi roubado sem ninguém nem mesmo entender como isso aconteceu. E foi assim que, infelizmente, o violinista, dono dele, nunca mais o viu, já que ele acabou falecendo em 2012 com 102 anos de idade. Mas foi em 2020, portanto 40 anos aí depois do desaparecimento, que ele simplesmente apareceu. E de um jeito bem diferente, tá? Uma história esquisitíssima. Já que foi em junho daquele ano que uma mulher ali foi até um hotel em Nova York para se encontrar com um avaliador e fabricante de violino, para entender ali o valor de um instrumento que ela tinha. E foi logo que ela entregou o item ao avaliador que na mesma hora ele percebeu que se tratava do violino roubado lá em 1980. Com a mulher explicando ali que havia recebido o item de presente do seu falecido marido e que foi ali somente mesmo para saber o preço dele. Afinal, era um Stradivarius, né? Deveria valer muito dinheiro. E foi assim então que a polícia foi acionada e o violino foi devolvido à família de Roman Tuttenberg, que deve ter ficado bastante feliz, né? Quem não ficou feliz com certeza foi a moça, né? Que apesar de não ter sido presa, né? Afinal, aparentemente ela realmente não tinha culpa, tá? Ela acabou perdendo aí uns milhões de dólares, né? E até hoje não se sabe quem roubou. Será que foi o marido dela? Não sei, né? Quem sabe um dia a gente descobre. Mas agora, pra finalizar, a gente traz o caso com certeza absoluta mais bizarro dessa lista, já que envolve a tentativa do roubo de um corpo. Nesse caso aqui, o roubo em si acabou não se consolidando, tá? Mas a história é tão maluca que vale a pena contar. Afinal, em agosto de 1977, o Elvis Presley, infelizmente, foi encontrado morto na sua casa lá no Maine, vítima de um ataque cardíaco que o matou com apenas 42 anos de idade. Coisa que causou uma verdadeira comoção entre os fãs, que foram então até a cidade, esgotaram aí os estoques das floriculturas e ficaram lá na frente
frente da casa do Oasis, com o corpo ali do Elvis Presley, então tendo sido embalsamado, né? E no dia 17 de agosto foi levado de volta para a casa dele. Isso para que fosse feita ali uma despedida oficial para os fãs, né? Em uma exibição pública ali do caixão. E no dia seguinte ainda teve ali uma cerimônia, mas apenas com as pessoas mais próximas do cantor. Isso antes aí do seu corpo ser levado ao cemitério de Forest Hill para ele ser enterrado ali ao lado de sua mãe. Porém, foi apenas 2 semanas depois disso que 3 homens foram presos no mesmo cemitério justamente por tentar roubar o corpo do artista. E o que já era bizarro fica ainda mais, tá? Já que um desses homens presos revelou ser na verdade um informante do FBI, que foi infiltrado na operação somente para conseguir ali mais detalhes de tudo como ia acontecer. Com ele dizendo aí que cada um dos 3 recebeu $40 mil para fazer o trabalho, e isso foi solicitado por um capanga de uma pessoa não informada. Não foi informado pelo capanga, tá? Nem eles sabiam quem era. E isso foi feito com a intenção de sequestrar o corpo de Elvis Presley para que fosse pedido então um resgate de $10 milhões para a família do artista. E assim, então, dessa forma, os 3 homens acabaram sendo soltos, né? Eles não foram presos. E até hoje parece que nem se sabe quem foram mesmo os mandantes. E no final, com tudo isso aí, então, né, a família do Elvis Presley, cerca ali de 1 mês depois, conseguiu autorização para desenterrar o corpo do artista para que então ele fosse enterrado no jardim da mansão onde ele morava. Lugar que ele tá, inclusive, até hoje, né? Bem bizarro tudo. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia esses roubos, se você sabia que todas essas coisas tinham acontecido. E também deixa aqui embaixo outros casos aí como esses que aconteceram e a gente não falou por aqui. Aqui do Zaz tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!